Olá pessoal, vamos dar início à nossa videoaula 11 da disciplina de transformadores elétricos da UFSJ, curso de graduação em Engenharia Elétrica. Nas últimas aulas a gente se dedicou à modelagem do transformador real, né, considerando aí os diversos tipos de perdas que a gente pode ver representada, né, diversos tipos de perdas que podem ser vistos nesse circuito equivalente, né? Então vamos só dar uma recordada, né, em que qual é a função, qual é né, a representação de cada um desses elementos. Bem, a gente tem aqui em série a resistência R1 e R2, que justamente modelam para nós as perdas por efeito Joule nos enrolamentos do primário e secundário. As perdas por dispersão de fluxo nos enrolamentos, elas são modeladas, né, por duas reatâncias de dispersão, XL1 e XL2. E no núcleo do transformador ocorrem perdas por correntes parasitas, que são representadas aqui por uma resistência RC, mas também existe aí uma parcela de corrente drenada, né, da fonte necessária para o estabelecimento do fluxo, para a magnetização do transformador, representada por uma reatância, tá? Aqui está uma resistência porque está errado o desenho. Uma reatância, tá? XM. Em termos de correntes, a gente tem o I2, que é a corrente de carga, essa corrente referida ao primário I2', né? E a gente tem aqui no ramo transversal uma corrente de excitação composta por duas parcelas, corrente de perdas aí no núcleo, né? Corrente parasita esterese e a corrente de magnetização em si, né? Responsável pela criação do fluxo. Bem, uma vez que a gente tem a corrente de carga e a corrente de excitação, a gente tem a corrente de drenada da fonte, que é a corrente I1, tá? Interessante observar que em algumas situações aí a gente pode desprezar, por exemplo, a corrente de excitação. A gente vai ver isso, né? Ela que é da ordem aí de 5% da corrente total, ou da corrente de carga. Bom, além disso, a gente tem as tensões de saída, tensão V2 e tensões de entrada. E para terminar o nosso modelo, falta aí o transformador ideal, responsável aí pelo acoplamento magnético entre os primário e secundário, né? Aonde a gente consegue obter as relações de tensão e corrente no transformador, como por exemplo, a relação de tensão E1 está para E2, como N1 está para N2, a relação de corrente também. O I2' está para I2 de forma inversa, N2 está para N1. Bom, de posse disso daí, a gente consegue resolver os circuitos, né, monofásicos, com corrente alternada com transformadores. Bom, isso daí é um circuito equivalente, a gente se dedicou a modelar cada um desses fenômenos físicos de perdas, né, e o resultado foi esse. É interessante observar aqui, já aproveitando, né, o que é as parcelas, né, de potência reativa e potência ativa em termos de perdas no transformador. Bom, as perdas de potência ativa são justamente as perdas nos enrolamentos, né, R1, R2, e as perdas no núcleo. Essas perdas por efeito Joule estão associadas aí a uma parcela de potência ativa drenada da fonte para o funcionamento do transformador. Em contrapartida, outros tipos de perdas, né, como as perdas por dispersão de fluxo, modeladas por XL1 e XL2, e uma reatância de magnetização, está associada aí à potência reativa, tá? Drenada da fonte. Tá bom? Bom, então a gente pode, né, no processo de solução, fazer aí reflexões de impedâncias, de grandezas do primário para o secundário. Se a gente pegar a impedância séria do secundário, JXL2 e R2, e fazer uma reflexão para o primário, a gente tem aí o circuito equivalente refletido ou referido ao primário, aonde as relações, né, a gente já tinha estudado isso, ela é quadrática, né, para você fazer uma transformação. Ou seja, a impedância R2 refletida ao primário sobre a reatância R2 lá no secundário, ela está me desculpe, ela é N1 sobre N2 ao quadrado.
né? Ela é diretamente, porém quadrática, tá? Bom, para você ganhar aí experiência, né, treinar um pouquinho, existe aí um exemplo, né, o exemplo 1.7.1, onde eu deixei um material na plataforma, né, um material complementar com esse exemplo resolvido, e a plataforma está no portal didático, e a função dele é justamente, né, fazer ali reflexões de impedância, montar os modelos, é o mais básico, né? Sugiro aí que você dê uma olhada. Tá joia? Está resolvido, e é um PDF que você encontra com a numeração, exemplo 1.7.1. Bom, em algumas situações, a gente pode fazer simplificações dos modelos do transformador, né? E é o que a gente começa a estudar agora. Lembrando aí, né, que a função dessas simplificações é facilitar mesmo a solução dos circuitos. É preciso decorar cada um dos modelos? Olha, à medida que você entender quais são as hipóteses usadas na simplificação, não precisa decorar, né? Bom, então o primeiro modelo é o modelo completo que a gente traz novamente aqui, referido ao primário, e o modelo completo, né, ele é chamado de modelo T, onde a gente tem aqui, né, no primário R1 mais JXL1, agora referido ao primário X2', R2', XL2' e R2', e a impedância transversal. Olha, mas por que ele é chamado modelo T? É porque se você simplificar aqui, né, ó, primário, desceu a transversal e continuou no secundário, você tem o modelo T, tá? É o modelo mais usado aí, tá, para solução de circuitos quando você faz as reflexões do primário para o secundário. A relação de impedância, aí você já, né, ganhou experiência aí no exemplo passado e nos conteúdos das aulas anteriores, é a relação quadrática, tá? Contrapartida, você também tem um circuito equivalente referido ao secundário, aonde você tem aqui JXL2 e o R2, e agora você passa o R1 mais JXL, R1 mais JXL1 e a impedância transversal para o secundário. Aí quando que eu tenho que passar? Depende, né? É a experiência com a solução do circuito elétrico. Em alguns momentos vale para refletir para o secundário, em outros momentos vale a reflexão para o primário, e aí fica, né, ao seu critério o processo de solução, né? Bem, apresentado o modelo completo, a gente começa a trabalhar nas simplificações, tá? Considere aqui, na figura de baixo, né, o modelo completo, aonde a gente tem que a queda de tensão V, que eu chamo aqui, né, delta V na impedância 1 do primário, ela é dada justamente, né, pela multiplicação de I1 vezes essa impedância. Então, ela é R1 mais JXL1 vezes a corrente, tá? Definindo isso daqui como uma impedância equivalente do primário e decompondo a nossa corrente 1 como a corrente de excitação mais uma parcela de carga, tá? A gente chega nessa expressão aqui, né, decomposta, que a queda de tensão nessa impedância ela é ZEC1 vezes I de excitação mais ZEC2 I2'. É interessante observar que essa corrente de excitação ela é em torno de 5% da corrente total. Então a gente pode, em algumas situações, desprezá-la, né? Desprezar o efeito dessa queda de tensão. Isso quer dizer que a gente pode aproximar a nossa queda de tensão VZ1 pela simplesmente ZEC1 vezes I2', né? É o que está aqui, né? Que sendo a corrente de excitação bem menor que a corrente de carga, podemos desprezar a queda de tensão provocada por essa corrente. Isso equivale a deslocar o ramo de excitação para atrás dessa impedância, tá? E aí a gente passa a ter uma resistência e uma reatância equivalente, que nada mais é que o somatório, né, de R1 mais R2' e o X é a resistência equivalente e a reatância equivalente XL1 mais XL2'. Tudo bem? Bom, é isso daí para o circuito L refletido ao primário, chamado circuito L justamente, né, se você pegar aqui de cabeça para baixo,
né? Tem aqui a impedância equivalente e aqui o ramo transversal, tá? Isso daí é a reflexão ao primário. Se você passar nessa configuração, tanto o ramo transversal quanto o ramo série para o secundário, né, ele fica aí, né, da seguinte forma, né, como está apresentado, e basta fazer reflexões de impedância, né, conforme está aí apresentado, e observar o seguinte, né, que a gente em nenhum momento está passando a impedância para transversal para frente da impedância equivalente, ela sempre é atrás, tá? Justamente porque a hipótese considerada é que a contribuição da corrente de excitação ela é menor, né, do que a contribuição de carga para a queda de tensão na impedância do primário. Bom, em algumas situações, né, a corrente de excitação, né, sendo bem menor que a corrente de carga, observe que as hipóteses estão sempre baseadas no fato de que a corrente de excitação é bem pequena perante a corrente de carga, né? Então, sendo essa corrente bem pequena, a gente pode desconsiderar o ramo de excitação, tá? Nessa configuração, fica um circuito série, né, referido tanto ao primário quanto ao secundário, conforme está apresentado nessa figura. Tá joia? Então, aí você tem aí a reflexão ao primário. Como que eu sei disso, né? Porque eu tenho I2' e V2'. E a reflexão ao secundário, onde eu refleti aqui as correntes I2' e a tensão V1', tá? Aí é mais para passar para vocês os tipos de circuitos equivalentes que a gente encontra na literatura. Por fim, né, em análise de sistemas elétricos, é comum a gente, né, considerar aí, baseado, né, em aspectos constritivos, que a resistência dos enrolamentos é muito menor que a reatância de dispersão, tá bom? Nesse caso, a gente pode desprezar a resistência e aí a gente tem um transformador representado somente por uma reatância, né? É o modelo mais simplificado, né, que a gente pode ter, é representar o transformador por sua reatância de dispersão, tá? Tanto no primário quanto no secundário. Tudo bem? Bom, essa aula foi mais tranquila, é mais conceitual mesmo, de modelos. O que você tem que fazer é treinar aí os exercícios, né? Mas sempre entendendo muito mais, né, os fenômenos físicos. Ficar decorando aí número, decorando como resolve o circuito, né? Isso aí não é muito válido para nós. É mais entender o que está acontecendo, né? Porque se você entende aí o que está acontecendo, na solução do circuito, você não vai ter como errar, tá? Para casa, fica aí mais um exemplinho, né, colocado aí como material complementar na plataforma, que é o portal didático. Nesse exemplo aí, a gente já começa, né, a modelar o transformador de diversas formas, modelo T, modelo L, e a gente faz o primeiro exercício, né, considerando a carga nominal no transformador, como que fica aí os cálculos das tensões, né, na rede. É bem interessante. Então, é o primeiro deles aí, o mais simples possível. O próximo passo, então, é a determinação de parâmetros para ensaios, né? Como que eu determino cada uma dessas reatâncias via ensaio, a vazio e curto-circuito, e fica aí os direitos de voz e imagem resguardados pela resolução da UFSJ para o ensino remoto. Muito obrigado, até mais.